Pronto, pessoal, bora começar mais um tema. O tema de agora é interessantíssimo, não é isso? Super importante. Você vai ver que você entendendo bem esse tema vai facilitar a sua vida, sei lá, em assuntos como serviço público, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado. É a base isso daqui, que é o assunto de organização administrativa. Então vem comigo para dar uma olhada em que a gente vai estudar juntos. Vem cá. Então vindo para cá, direito administrativo, mais uma vez, professora Ana Cláudia Campos. Aqui estão os contatos, não é isso? Para você tirar alguma dúvida, desabafar, sei lá, olhar alguma questão que eu posto lá. Então tem o Facebook, que é Ana Cláudia Campos, você pode me seguir, é uma página, e tem o Instagram, que é @ana.claudia.campos. Só que aí a gente vai para esse tema daqui, ó, organização administrativa. E o que a gente vai estudar na organização administrativa? Perceba, a gente vai estudar, aqui tem um conceito, mas o que importa mesmo desse conceito é esse ponto daqui, ó. Deixa eu botar só amarelo, pronto. A gente vai estudar a estrutura interna da administração pública. Então, a gente vai ver o interior da administração pública. Como assim? Olha a analogia que eu vou fazer. Quando se quer ver o interior do corpo humano, se faz mais ou menos uma endoscopia. Não é assim? Eu não sou, né, da área médica, posso estar falando besteira, mas quando se faz uma endoscopia, quer ver o interior do corpo humano. Então, a gente vai fazer agora uma endoscopia na administração pública. Por quê? Porque a gente vai ver o interior da administração pública. Então, a gente vai ver quem são as pessoas, quem são os órgãos, quem são os agentes, quem é a administração direta, indireta e assim por diante. Então, é um assunto de suma importância e a base de tudo é você saber primeiro quem é a administração direta e depois saber quem é a administração indireta. Então, vem comigo. Vindo para cá, olha essa tabela aqui no material em slide que você tem aí na sua casa. Tem dizendo aqui, ó, que a administração direta, ela é composta por quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui eu tenho os entes políticos, União, estados, Distrito Federal e municípios. Já a administração indireta, eu tenho quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Deixa eu logo te dizer uma coisa. Essas pessoas daqui, ó, da administração direta, você aprofunda e estuda em direito constitucional. É em constitucional que você estuda a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É lá que você estuda. Em direito administrativo, você vai estudar as pessoas da administração indireta. Então, aqui comigo tu estuda autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só que antes de a gente falar qualquer coisa aprofundada em relação a esse tópico daqui, a gente tem que fazer a seguinte diferença. A diferença entre o fenômeno da desconcentração para um fenômeno chamado de descentralização. Então, bora fazer a diferença de um fenômeno chamado de desconcentração para outro fenômeno chamado de descentralização. Só que aqui em desconcentração eu só vou sublinhar as palavras importantes, ó. Na desconcentração eu tenho uma única pessoa e essa pessoa reparte internamente a competência, criando diversos órgãos. Aí com esses órgãos você estuda uma teoria que é chamada de teoria do órgão. Professora, não entendi nada. Provavelmente não entendeu mesmo, porque eu só fiz sublinhar. O que a gente vai fazer agora é um esquema falando da desconcentração. Então, deixa eu pegar aqui uma página em branco. Pronto, vou até demarcar o nosso novo assunto. Deixa eu botar aqui, ó. O assunto agora, pronto, é esse daqui, ó. Organização administrativa. Organização administrativa.
O que a gente vai estudar desse tema organização administrativa? Primeiro de tudo, antes de começar até a entrar na desconcentração, eu quero fazer a seguinte diferença com vocês. Ó. Nós temos as pessoas físicas e nós temos as pessoas jurídicas. Temos dois tipos de pessoas. Pessoas físicas, deixa eu botar olhos, né, para não ficar algo tão impessoal. Pessoa física e pessoa jurídica. Como assim física e jurídica? Percebo. Pessoa física, pessoa natural, é toda aquela que nasceu da barriga de mulher. Nasceu da barriga de uma mulher, por mais medonho que seja, porque tem umas coisas, né, que, meu Deus do céu, você fica em dúvida se é gente ou não é. Então, por mais medonho que seja, vai ser uma pessoa natural, vai ser uma pessoa física. Eu sou, Guilherme é, você é. Todos nós somos pessoas físicas. Já esse curso daqui, ele é uma pessoa jurídica. Por que eu estou falando isso daqui que mais parece assunto de direito civil do que de direito administrativo? Porque eu quero chegar em um conceito. Qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, vai ter aquilo que a gente chama de personalidade. E o que é ter personalidade? É ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres. Eu, Ana Cláudia, tenho direitos e deveres. Por exemplo, tenho direito à vida e tenho o dever de dar uma boa aula para você. Então, todo mundo tem direitos e tem deveres, assim como esse curso. Esse curso tem direitos, por exemplo, receber o seu pagamento, e tem deveres, o dever de prestar as aulas para você. Então, qualquer pessoa tem direitos e deveres, qualquer pessoa tem personalidade. Vamos anotar isso, vem para cá comigo. Então, vindo para cá, perceba que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica vai ter aquilo que se chama de personalidade. Personalidade é ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres. Qualquer pessoa, então, vai ter a chamada personalidade. Em que essa personalidade ela vai importar em nosso assunto? Em muita coisa. Vamos iniciar o assunto da desconcentração para você ver em que importa esse assunto. Vou botar aqui o nome do nosso assunto, que é o assunto da desconcentração. Esse ó ficou feio, né? Eita, apaguei tudo. Você vê que a professora e informática a gente não se entende, né? Vamos lá, escreve de novo e tá tudo certo. Desconcentração. Você que é da área de informática deve estar rindo de mim, né? Dizendo, meu Deus, é tão simples e ela erra. É isso mesmo, é só uma tristeza informática, pessoal. Mas vamos lá. Desconcentração. O que é esse fenômeno da desconcentração? Vamos fazer junto o esquema aqui, ó. Na desconcentração vai acontecer mais ou menos o seguinte. Eu vou ter uma pessoa, só que essa pessoa sai repartindo internamente a sua competência. Só que quando essa pessoa reparte internamente a competência, ela não cria uma nova pessoa. Ela vem a criar aquilo que é chamado de órgão. Então, o que ela está fazendo é criando órgãos. Perceba, esse fenômeno daqui, ó, é completamente, vou tentar fazer bonitinho, tá? É completamente um fenômeno interno, porque eu vou ter uma única pessoa e essa única pessoa daqui, ela reparte internamente a sua competência, criando diversos órgãos. Perceba que isso tem tudo a ver com um dos poderes administrativos. Que poder, pessoal? Muito bem, tem tudo a ver com poder hierárquico. Guarda essa informação, porque tu lembra que poder hierárquico tem tudo a ver com a pirâmide e olha o que a gente fez. Então, não, desconcentração. Eu tenho uma pessoa distribuindo internamente a competência entre os diversos órgãos. Vamos entender isso daqui com exemplos, que com exemplo tudo fica mais fácil na vida. Eu vou dar um exemplo não com a administração pública, vou dar um exemplo aqui com o curso, que fica muito mais fácil de você entender e de você visualizar. Perceba comigo.
Esse curso, ele é uma pessoa, não é? É, não é isso? Então, o curso, ele é uma pessoa. Só que esse curso, ele é subdividido em setores. Então, existe o setor da direção, o setor da coordenação, o setor de atendimento ao público, o setor de gravação. Então, estão percebendo que eu tenho uma única pessoa. Só que essa única pessoa reparte internamente a competência, criando diversos setores, setor de direção, de coordenação, de atendimento ao público, de gravação. Esse setor, por exemplo, que eu estou aqui hoje, que é o setor de gravação, que é o estúdio de gravação, é uma nova pessoa ou continua sendo a mesma pessoa? A mesma pessoa, é uma mera repartição interna de competência. Estão percebendo o raciocínio? Vamos para uma lógica simples, vamos pensar, sei lá, em uma loja de shopping. Na loja de shopping, é a coisa mais simples do mundo, que você vai de vez em quando. Você chega lá na loja de shopping, aí tem, não é isso, o setor de vendas, o setor do financeiro, o setor da gerência. Então, eu tenho vários setores. Esses setores são a nova pessoa? Não. Continuam sendo a mesma pessoa. É uma mera repartição interna de competência. Só que aqui em direito administrativo, essas repartições internas de competência não são chamadas de setores, são chamadas de órgãos. E o que é o órgão? É uma mera repartição interna de competência. É uma pessoa que pegou sua competência e saiu distribuindo entre diversos órgãos. Você com certeza não já escutou falar no nome repartição pública? Não já escutou falar? Pronto. O que é uma repartição pública? É uma repartição de competência. Por isso que o nome é repartição pública. Hoje você não vai mais chamar de repartição pública. Você agora já vai chamar de órgãos, porque os órgãos são isso. São repartições públicas, repartições internas de competência. É esse o raciocínio que você tem que fazer. Então, na desconcentração, uma pessoa distribuindo internamente a competência entre diversos órgãos. Agora, por que, professor, o nome é órgão? Olha a lógica disso daqui. Quem inventou essa teoria foi o tal do Otto Gierke, depois eu mostro o nome dele para você dar uma notada. Mas quem criou essa teoria, além de ser formado em Direito, achou pouco e era formado também em Medicina. Estão percebendo? Uma pessoa como outra qualquer, né? Você vira a esquina, dá de cara com ele, né? Então a pessoa era formada em Direito e em Medicina. Aí o que ele pensou quando imaginou esses órgãos? Ele fez um paralelo das pessoas jurídicas com o corpo humano. Como assim o corpo humano? Imagina, eu, Ana Cláudia, sou uma pessoa. E dentro de mim existem diversos órgãos. Me perdoe quem é da área de biologia, vou falar o que eu sei. Existem diversos órgãos dentro de mim. Cada órgão exercendo uma função específica. É por isso que a pessoa funciona de forma tão perfeita. Porque o órgão do coração, ó, tá lá bombeando sangue. O pulmão tá aqui, ó, respirando. O rim está filtrando. Aí tem os fígados, uns baços, né, uns negócios lá que eu não sei mais para que serve, mas com certeza serve para alguma coisa. Então, dentro de mim, dentro de você, existem diversos órgãos. E cada órgão está desempenhando uma função específica. É uma pessoa e diversos órgãos. Perceba, esse fenômeno é externo ou interno? Interno está acontecendo dentro da pessoa. Aí foi esse raciocínio que o criador da teoria pensou para fazer a analogia dos órgãos do corpo humano com os órgãos da administração. Vem comigo aqui. Então, vindo para cá, vamos pegar o nosso desenho de novo. Então, já quero anotar aqui com vocês que essa desconcentração é um fenômeno interno. Isso aqui vai ser muito importante mais para frente. A desconcentração é um fenômeno interno, uma repartição interna de competência. Eu tenho uma pessoa e seus diversos órgãos. Vamos voltar aqui para o material em slide para você dar uma olhada. Veja bem, União, Estados, Distrito Federal e municípios têm direitos e deveres, sim ou não? O que vocês acham? União, Estados, Distrito Federal e municípios são órgãos ou são pessoas? São pessoas. Todo mundo aqui é pessoa. E aqui, minha gente, a autarquia, por exemplo, o INSS é uma autarquia, a FUNAI é uma fundação pública, a Caixa Econômica é uma empresa pública, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Aqui na indireta, eu também tenho o quê? Pessoas. Então, eu tenho pessoas na administração direta,
tenho pessoas na administração indireta. Aí, aonde eu quero chegar? Perceba isso daqui, ó. Quando eu falo que existe uma pessoa, essa pessoa, ela tem personalidade. E a gente já sabe que ter personalidade é simplesmente ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres. Direitos e de deveres. Já o órgão pessoal aparece na sua prova dizendo que esse órgão daqui, ó, ele é um ente despersonalizado. Ele é um ente despersonalizado. Professora, o que é despersonalizado? Não precisa nem decorar, dá uma olhada no nome. Despersonalizado é sem o quê? Isso, sem personalidade. Se o órgão é um ente sem personalidade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. O órgão tem direitos? Não. O órgão tem deveres? Não. Porque os direitos e deveres não são dos órgãos, são das pessoas. Tanto é que vai acontecer o seguinte fenômeno, ó. Aquilo que o órgão fizer, na verdade, não é mérito dele, não é atribuído a ele. Vai ser atribuído à pessoa a qual ele está vinculado. Então, tudo que o órgão fizer é como se tivesse sido feito pela pessoa. Vamos devagarzinho para a gente poder entender. Imagina a seguinte situação. Você foi entrar, por exemplo, em um curso presencial, vamos imaginar um curso presencial. Aí, quando você foi entrar no curso, tinha o setor de portaria para poder você dar seu nome e ter o direito a ingressar no curso. Só que quando, não é isso, você deu o seu nome, por um erro do próprio curso, não estava na lista. Aí o porteiro disse que você não ia entrar. Aí você disse, não, mas eu estou matriculado, eu só não estou com comprovante aqui, eu estou matriculado. Aí o porteiro começou a ser grosso com você. Quando viu o porteiro te empurrou, te jogou na rua e deu um chute na sua cara, né? Porque baixaria é só muita. Então ele pegou, te humilhou na frente de todo mundo, te jogou na rua e ainda deu um chute na sua cara. E você tinha pago o curso, você tinha o direito de entrar. Você pode processar? Claro que pode. Você vai processar o setor da portaria ou o curso? Claro que o curso, estão percebendo? Porque você não vai processar o órgão, você processa quem? A pessoa, porque é a pessoa que tem direitos e deveres. Então é ela que vai sofrer as consequências. Estão percebendo o raciocínio? Vê um outro exemplo menos trágico do que esse, alguém chutar a sua cara. Quando você chega na recepção desse curso, por exemplo, e ele te dá um desconto, sei lá, de 30% no valor da matrícula, na verdade, quem está te dando desconto, aquele benefício, é a recepção ou o curso? O curso, porque a recepção é como se fosse um órgão, é uma mera distribuição interna de competência, não manda em nada, não é isso? Então não tem direitos, não tem deveres. Então o seu problema, não é isso? E os seus benefícios são perante a pessoa e não perante os órgãos. Então aquilo que o órgão fizer, na verdade vai ser atribuído à pessoa, porque a pessoa sim tem personalidade, já o órgão é um ente despersonalizado. E o nome dessa teoria é chamada de teoria do órgão. Bora anotar. Então, vem comigo aqui. Vindo para cá, a gente vê o seguinte, ó. Isso daqui aparece na sua prova sendo chamado de teoria do órgão. Pela teoria do órgão, acontece o seguinte, ó. Aquilo que o órgão fizer, na verdade, vai ser atribuído à pessoa a qual ele está vinculado. Só que essa teoria do órgão, não é isso, de maldade, pode aparecer com outro nome na sua prova. Pode aparecer com o nome de teoria da imputação volitiva. É, o povo não tem o que fazer e fica inventando esses nomes para você decorar, né? Concorda comigo? Pronto. Então, teoria da imputação volitiva. Vamos devagarzinho para a gente entender o que é isso daqui, ó. O que é volitiva, minha gente? Vontade. Vamos traduzindo de lado, vê só. Volitiva quer dizer vontade. E imputar quer dizer o quê?
atribuir. Então, teoria da imputação volitiva quer saber a quem a vontade vai ser atribuída. E a gente já sabe que a vontade é atribuída à pessoa e não aos seus órgãos. Então, o que ele está querendo mostrar para vocês é o seguinte, ó, cai mais ou menos assim na sua prova. Vai cair dizendo, segundo a teoria do órgão, os atos serão atribuídos às pessoas e não ao próprio órgão, certo ou errado? Vê, segundo a teoria do órgão, os atos serão atribuídos às pessoas e não ao órgão, certo? Porque é a pessoa que tem personalidade, o órgão é um ente despersonalizado. Agora, quando ele quer dificultar, ele bota assim, ó, segundo a teoria da imputação volitiva, os atos serão imputados às pessoas e não aos seus órgãos e não aos seus agentes, certo ou errado? Certo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que os atos vão ser atribuídos às pessoas e não aos órgãos, porque o órgão é uma mera distribuição interna de competência. Até aqui tranquilo, pessoal? Só que eu estava dando exemplo com curso, não é isso, com loja de shopping, eu não estava dando exemplo com a administração até o momento. Isso daqui foi só para poder você entender a lógica geral. Vamos dar um exemplo com a administração? Vem comigo aqui, ó. Vindo para cá. Vamos fazer um outro desenho. Guarda esse aí e daqui a pouco a gente vem acrescentar mais algumas coisas. Pegar um aqui do lado. Perceba o seguinte, ó. Vamos imaginar que há união. A união, a gente já está cansado de saber, eu estou sendo repetitiva. A União, assim como os estados, o Distrito Federal e os municípios, é uma pessoa, tem personalidade, tem direitos e tem deveres. Lá na União eu não tenho os três poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Eu vou dar um exemplo aqui com o poder executivo, que é o poder relacionado à administração pública. Aí o poder executivo da União tem uma chefia. Quem é a chefia do Poder Executivo da União, pessoal? Me diz aí de casa, para eu escutar aqui. Isso, a chefia do Poder Executivo da União está aqui, ó. É a presidência, não há presidente, viu? Presidência da República. Por que não a presidente? Porque quando eu falo na presidente, na pessoa, eu acabo ferindo um princípio. Qual pessoa mesmo? Qual é o princípio que quando não é isso, eu uso o nome da pessoa para ela se privilegiar em pessoalidade? Muito bem, então não é a presidente, é a presidência da República. Então a União tem diversas competências. Essas competências são repassadas para a presidência da República. Só que eu te pergunto, a presidente, coitada, sozinha, consegue fazer todas as atribuições que a Constituição manda? Impossível. Então, para auxiliar a presidência, foram criados diversos, não é isso? Quase nada, quase 40. O que, pessoal? Ministérios, perceba. Existe, por exemplo, o Ministério, vou inventar não, vou dar exemplos aqui. Existe o Ministério da Educação, por exemplo. Existe o Ministério da Saúde. Existe, por exemplo, Ministério da Cultura. E assim por diante. Perceba, tem o Ministério da Educação, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Cultura e assim por diante. Só que esses ministérios vão ter, por exemplo, um setor de comando, vão ter, por exemplo, o setor de direção. Vão ter, por exemplo, o setor de direção lá do Ministério. Só que, além de setor de direção, tem diversos outros setores. Vamos imaginar o seguinte, ó. Estou dando um exemplo com o Ministério da Saúde só para ficar bem esquematizado. Eu tenho, por exemplo, lá no Ministério da Saúde, o setor de direção, o setor de portaria e o setor de, deixa eu botar qualquer coisa aqui, atendimento ao público. Por exemplo, atendimento ao público. Perceba o seguinte raciocínio. Veja só.
A União é uma pessoa, só que a União tem diversas competências que foram distribuídas internamente. O que eu quero te perguntar agora é o seguinte, ó. Essa presidência da República é uma nova pessoa ou continua sendo a União? Continua sendo a União. A União distribuiu competências para a presidência da República. E então a presidência da República é um órgão que é subordinada a quem? A pessoa da União. Os ministérios são a nova pessoa ou continuam sendo a União? Continuam sendo a União, porque são órgãos que estão subordinados à presidência da República, que está subordinada à União. Estou percebendo que é uma escadinha. E a direção lá do Ministério da Saúde é uma nova pessoa ou é a União? É a União. É um órgão subordinado ao Ministério da Saúde, que é subordinado à Presidência da República, que é subordinado à União. E o setor de portaria e atendimento ao público, aí não resta dúvida que eu também tenho órgãos que são subordinados à direção, ao Ministério da Saúde, à Presidência da República e à União. Se você tem uma imaginação fértil, é porque não vai dar para desenhar, tá, pessoal? Não vai dar para desenhar. Mas se você tiver uma imaginação fértil, você consegue tentar imaginar o desenho de uma gigantesca, o que aqui? Pirâmide. Estão percebendo? Estão percebendo que aqui, ó, deixa eu tentar fazer um desenho que dê para pelo menos você entender alguma coisa. Então, estão percebendo que aqui, ó, vai existir um escalonamento dentro dessa pirâmide. Quanto mais próximo da pessoa, estão percebendo que maior o nível do órgão. Quanto mais distante da pessoa, menor vai ser o nível daquele órgão. Então, finge que tu está vendo o desenho de uma gigantesca pirâmide aqui, né? Que não dá para a gente desenhar. Mas perceba, a união está lá no ápice da pirâmide e eu vou baixando, baixando, baixando até chegar na base da pirâmide. Então, eu tenho uma única pessoa aqui que distribuiu internamente a sua competência entre diversos órgãos. Esse fenômeno daqui a gente já sabe que é chamado de fenômeno da desconcentração. E perceba qual é o raciocínio lógico da desconcentração. Você acha que a desconcentração é algo de ruim ou de bom? De bom. Só que aí eu quero uma outra pergunta. Qual o princípio da Constituição? Daqueles do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tem tudo a ver com o fenômeno da desconcentração. O que você acha? Imagina um raciocínio muito simples. Imagine que aqui no curso fosse um único professor para dar todas as matérias. Não estou falando todas de direito, estou falando todas de toda. Ele daria constitucional administrativo, não é isso? Civil, processo civil, penal, processo penal, português, informática, lógica. Eu te garanto uma coisa. É humanamente impossível a pessoa ser muito boa em todas essas matérias. É porque é incompatível informática com constitucional, raciocínio lógico com administrativo. Geralmente quem é bom em uma área pode até entender da outra, mas não é especialista. Então, se você misturar todas essas matérias em uma única pessoa, a qualidade das aulas sobe ou cai? Te garanto que cai. Porque essa pessoa não vai dar conta de todas as matérias. Agora, a partir do momento que o curso botou um professor para constitucional, um para administrativo, um para informática, um para lógica, um para português, está existindo uma desconcentração aqui, sim ou não? Tá, que eu estou repartindo internamente as funções das matérias. Então, tecnicamente, a qualidade das aulas desce ou sobe? Sobe, porque agora você criou especialistas em determinados assuntos. Então, quando a administração pública ela desconcentra, ela reparte internamente as funções, ela está criando especialistas. Então, a desconcentração tem a ver com que princípio do LIMP, minha gente? Muito bem, com o princípio da eficiência. Porque pelo princípio da eficiência, eu quero trabalhar com mais qualidade, eu quero ser mais produtivo. E se eu estou criando especialistas naquela área, a produtividade ela vai aumentar e a qualidade também. Beleza até aí? Volta para o desenho, rapidinho aqui. Então, voltando para o desenho, a gente já viu que tem a pessoa e a pessoa ela tem os seus órgãos. Aproveitando esse esquema daqui, tem uma questão que às vezes cai em prova de concurso, que é essa daqui, ó. Perguntando sobre o órgão e a sua posição estatal. O órgão e a sua posição
estatal. Perceba pelo nome, órgão e posição estatal, ou seja, a posição que esse órgão ocupa perante a administração. Vai existir uma subdivisão de órgãos maiores e menores. Como é essa subdivisão? Te conto no próximo bloco.